Já voltamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando, no final do mês que a igreja lembra das missões, sobre os padroeiros das missões. São dois, São Francisco Xavier, já começamos a conversar sobre ele no primeiro bloco, e também Santa Teresinha do Menino Jesus. Um que viajou muitos e muitos quilômetros, conhecido como o Apóstolo do Oriente, São Francisco Xavier, esse jesuíta do início da Companhia de Jesus, que evangelizou o Oriente, e outra, Santa Teresinha do Menino Jesus, que nunca saiu do Carmelo. Morreu jovem, apenas 24 anos, já a gente fala dela. Lembrando que você pode ligar para a gente, fazer a sua participação por e-mail ou por telefone. O telefone é 19 3871 9620, ou então no e-mail eclesia@rs21.com.br. Alguma coisa que você queira saber sobre as missões, sobre esses dois santos, ou quem sabe comentar sobre algum missionário, alguém que você recebeu aí na tua paróquia, como é que foi a experiência de missão também, ou alguma missão que de repente você fez também, queira contar pra gente aqui, manda por e-mail ou telefone aqui que a gente conversa, tá certo? Padre Guido, a gente recentemente aqui no programa Eclésia, a gente fez um programa especial sobre o Padre Pio, que foi um grande taumaturgo. Mas queria que o senhor lembrasse pra gente o que é taumaturgo e se São Francisco Xavier foi um desses taumaturgos. Bom, taumaturgo, uma palavra que nós não usamos em português, né? Significa dotado de uma qualidade não comum, a qualidade de fazer os milagres em nome de Deus. Santo Antônio de Pádua, Padre Pio se tornaram famosos, né? E também, né, São Francisco Xavier recebeu este dom da parte de Deus. São inúmeros os casos de curas milagrosas que ele realizou durante a sua missão. E não esqueçamos também um fenômeno, o fenômeno da bilocação, que caracterizou também a vida dele. Então, a biografia dele, a gente consta também, então, estar em dois lugares miraculosamente ao mesmo tempo. Exato. E este homem, conhecido, como você falou muito bem, Eric, como apóstolo do Oriente, ele conseguiu chegar naqueles países, na Índia, na Indonésia. A grande aspiração dele era de entrar na China. Não chegou a colocar quase o pé porque burocracia, dificuldades, etc. Japão também, porém, ele conseguiu. E conseguiu também, né, estimular a vocação missionária no coração de tantos jovens indígenas daqueles lugares, né, onde ele praticava, era a sua missão. Nós sabemos o número certo das milhares de pessoas que foram batizadas. E o que sustentava o fervor deste homem era exatamente a grande fé que ele tinha em Deus. Ele sabia de ser um instrumento nas mãos de Deus para que Deus fosse conhecido e amado. E recebia também a proteção e a bênção do fundador da ordem dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola. Hoje, graças ao trabalho iniciado por Francisco Xavier, hoje temos várias regiões do Oriente que dão ótimos frutos de santidade, inclusive até na vida religiosa. Um pormenor, Érica, que é bom que os nossos amigos conheçam. Quando nós pensamos, por exemplo, nos sacerdotes, missionários, religiosos e religiosas, na história nós logo falamos que foi sempre a Europa que se destacou, até o ponto que a Europa mandou missionários no mundo inteiro. Certo. E é verdade. Hoje, porém, neste momento específico, não é mais a Europa que tem esta honra ou este privilégio, é o Oriente. Todas as congregações masculinas e femininas estão notando um verdadeiro crescimento, até de vocações para a vida religiosa e sacerdotal, nas Ilhas Filipinas, na Coreia, no Vietnã, na Índia e no Japão. Olha, é uma verdadeira primavera de vocações até a serviço da Igreja. Não foi por acaso que o Santo Padre, o Papa Francisco,
poucas semanas atrás, marcou presença também na Jornada Mundial da Juventude Asiática. Bonito isso, né, Padre Guido? Sim. Agora, Francisco Xavier, é interessante, são todos pormenores da vida dele, tantos e tantos milagres, como o senhor disse. A presença das crianças também, que ele usava na evangelização, porque ele chegava numa determinada região, como ele não tinha companheiros, ele era a única referência de igreja naquele lugar, o único sacerdote, num raio de milhares e milhares de quilômetros. Ele contava com a colaboração das crianças na evangelização, né? Levava as crianças para ajudá-los ali, ajudar ali na missão, no preparativo das celebrações, etc. Agora, depois de percorrer tantos e tantos quilômetros, ficou conhecido para a história como o apóstolo do Oriente, porque assim mesmo fez. O senhor citou o Japão. Até hoje, lá no Japão, existem santuários dedicados a São Francisco Xavier. E ele morreu na missão, né? Onde se encontram os restos mortais dele? Se encontra na cidade de Goa, na Índia, onde se fala português, inclusive. É uma colônia portuguesa. Uma colônia portuguesa, exato. E ocupa um grande lugar de destaque o braço direito dele, este braço que batizou, né, tantas e tantas pessoas. Tantas e tantas pessoas, está em ótimo estado de conservação. A gente tem as imagens da urna, não tem produção aí do lugar que ele está, os restos mortais dele. Vamos dar uma olhada então. Aí está aí, exato, esta é a urna dele, sim. A urna onde estão os restos mortais então, de São Francisco Xavier, esse grande santo jesuíta, né, do início da Companhia de Jesus, cofundador ao lado de Santo Inácio de Loyola, Pedro Fabro e tantos outros, esse grande apóstolo do Oriente, que é um dos padroeiros das missões, né? Agora vamos mudar um pouco. O senhor queria completar alguma coisa, Padre? Sim, a Igreja encontrou exatamente neste século XVI uma grande vontade de anunciar Cristo no mundo inteiro. Ed é louvável notar como um santo, Inácio de Loyola, fundador da Ordem da Companhia de Jesus, chamado assim de Jesuítas, chegou ao ponto de colocar como quarto voto da sua ordem a missão. E ele mesmo contando com poucos sacerdotes religiosos, já mandou os primeiros para cá e para lá. E ainda bem que mandou José de Anchieta para cá, né? Hoje santo. Exato. O mesmo, por exemplo, um outro grande fundador que foi canonizado há poucos anos, Luiz Orione, certo, por exemplo, ainda com poucos sacerdotes da sua congregação, dos orionitas, ele mandou os primeiros missionários na Argentina e ele também ficou na Argentina 3 anos. Olha só, gente, como os fundadores gostam de que Jesus seja conhecido no mundo inteiro. A minha congregação religiosa, que nasceu no final do século passado, né, ele já no ano 1950 chegou ao Brasil, na cidade de Passos, Minas Gerais. Hoje está presente no Brasil, em várias cidades, como também na Argentina e no Paraguai.